esperança. Iremos até onde o Senhor nos enviar. Vamos juntos, onde o amor nos leva. Se o nosso Deus é nosso tudo, nada nos faltará. Vamos juntos, onde o amor nos leva. Se o nosso Deus é nosso tudo, nada nos faltará. Juntos chegaremos bem mais longe do seu coração. Os pés da estrada em nossos corações ao longo desta procissão. Somos peregrinos da esperança. Iremos até onde o Senhor nos enviar. Vamos juntos, onde o amor nos leva. Se o nosso Deus é nosso tudo, nada nos faltará. Vamos juntos, onde o amor nos leva. Se o nosso Deus é nosso tudo, nada nos faltará. Caminhando juntos chegaremos bem mais longe do nosso coração. Os pés da estrada em nossos corações ao longo dessa procissão. Somos peregrinos da esperança. Iremos até onde o Senhor nos enviar. Vamos juntos, onde o amor nos leva. Se o nosso Deus é nosso tudo, nada nos faltará. Vamos juntos, onde o amor nos leva. Se o nosso Deus é nosso tudo, nada nos faltará. Vamos juntos, onde o amor nos leva. Se o nosso Deus é nosso tudo, nada nos faltará. Se o nosso Deus é nosso tudo, nada nos faltará. Vamos juntos, onde o amor nos leva. Se o nosso Deus é nosso tudo, nada nos faltará. Nada nos faltará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, amados jovens, Deus é bom sempre. E somos muito agradecidos a Deus. Eu particularmente, porque eu acho que eu tenho a juventude mais bonita do Brasil na minha diocese. Como é bonito ver vocês. Que bondade de Deus ter vocês.
Hoje nós celebramos a nossa Eucaristia e eu pensava enquanto nós entrávamos em Jesus, lá no Sermão das Bem-aventuranças, naquela campina, o povo espalhado pela grama, o sol, como aqui alguns com pequenas tendas, todos em torno de Cristo. É assim que nós nos reunimos. E o sol, o calor, as dificuldades só servem para a gente manifestar ainda mais o nosso amor. Santa Teresa de Ávila dizia: amar a Deus quando tudo é gostoso, bem, é fácil. O desafio é amar a Deus quando as coisas são difíceis. Às vezes, as coisas exigem de nós. Fizemos a nossa caminhada e eu cumpri a primeira parte da minha promessa do DNJ do ano passado. Eu prometi para alguns jovens que eu vinha caminhar também. Vim, cheguei e não morri. Graças a Deus. Eu fiquei com medo, porque a vizinhança já estava de olho em mim ali, do lado, né? Mas uma alegria muito grande. Então nós vamos celebrar hoje a nossa esperança. A esperança que não decepciona. A esperança de que Deus nos ama e que com Deus na nossa vida tudo muda, tudo melhora. E Deus enriquece o nosso jeito de ser. Seja o nosso jeito de ser ainda na infância, na juventude ou na vida madura, adulta. E parabéns celebrarmos esses sagrados mistérios, neste ambiente, por assim dizer, campesino que estamos. Apresentemos a Deus um arrependimento. Quando vínhamos na procissão, na caminhada, eu via tanta gente carregando tanta mochila pesada. Alguns eu até tentava ajudar um pouquinho, segurando o peso, mas o braço também doía. Uns eu perguntava: é promessa? Eu de carregando peso? Tem gente que vive isso na sua vida. Vive uma vida carregando peso, carregando sentimento de culpa, carregando sofrimento por causa das coisas que deram errado, carregando feridas infeccionadas espiritualmente no seu coração. E o convite de Jesus é: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Então vamos apresentar hoje a Nosso Senhor os nossos fardos, apresentar diante dele todas as vezes que nós erramos, que falhamos, que magoamos, as vezes que nós nos machucamos, às vezes que nós nos sabotamos na busca da felicidade, e pedir que Nosso Senhor tire de nós esse fardo do coração e nos dê um coração renovado, um coração jovem e liberto, para amar e para ser feliz de verdade. Cantemos pedindo perdão a Deus. Senhor, Rei da paz, tende piedade de nós, que eleição, que eleição, que eleição, que Cristo eleison, Cristo eleison, Cristo eleison, Cristo eleison. Senhor,
de piedade de nós. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Convido você a colocar a tua mão sobre o teu coração e rezar comigo. Deus da minha Deus da vida, minha vida, Senhor do meu coração, Senhor do meu coração, perdoai os meus pecados, perdoai os meus pecados, que vós sabeis quantos são. que vós sabeis quantos são, Porque nesta vida eu quero paz e alegria, porque nesta vida eu quero paz e alegria, e na outra salvação. e na outra salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de vós, perdoe os vossos pecados e vos conduz à vida eterna. Amém. Cantemos o hino de louvor com alegria. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados, aos homens por Ele amados. Senhor Deus dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossas súplicas, vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós, vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós, só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, oremos. Deus eterno e todo-poderoso, aumenta em nós a fé, a esperança e a caridade, e para merecermos alcançar o que prometeis, fazei-nos amar o que ordenais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos agora ouvir a palavra de Deus, como naquele dia de Nosso Senhor, naquela cantina, cada um se assente como puder, e vamos ouvir o que o Senhor nos tem a dizer. Leitura do livro do Eclesiastes. O Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Ele não é parcial em prejuízo do pobre.
mas escuta, sim, as súplicas dos oprimidos. Jamais despreza a súplica do órfão, nem da viúva, quando desabafa suas mágoas. Quem serve a Deus como Ele o quer, será bem acolhido, e suas súplicas serão até as nuvens. A prece do humilde atravessa as nuvens, enquanto não chegar, não terá repouso, e não descansará, até que o Altíssimo intervenha. Faça justiça aos justos, e execute o julgamento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Bendirei ao Senhor Deus em todo tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. O Senhor liberta a vida dos cegos, mas Ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta. E de todas as angústias os liberta. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Do coração atribulado Ele está perto e conforta os de espírito abatido. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e o castigado não será quem nele espera. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser oferecido em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Todos me abandonaram. Oxalá que não lhes seja levado em conta. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste.
A Ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu prometo que a nossa reflexão vai ser não muito longa. O pessoal aí atrás está me escutando bem? Tá? O pessoal lá no muro, encostado no muro, está escutando aí? Tá? Muito bem. Deus é bom sempre. E quando nós pensamos na nossa vida, quando nós olhamos para vocês, eu me lembro da palavra do encontro do Papa São João Paulo II em Belo Horizonte. Lá no alto da Serra do Curral, ele teve um encontro, uma multidão de jovens. E o Papa, ele dizia para eles, porque lá do alto tem a serra atrás, Belo Horizonte lá embaixo, no meio dos vales, e ele dizia: quando se olha para trás
se deve dizer Belo Horizonte. Quando se mira a cidade, lá embaixo se deve dizer Belo Horizonte. E aí ele trocou o português com o espanhol e disse: quando se guarda todos vocês, se deve dizer, ó, que belo horizonte. A juventude é um belo horizonte que nos faz caminhar e buscar alcançar projetos e expectativas e esperanças também. A juventude no nosso corpo, ela tem um tempo, porque ela é um tempo de passagem, de transição. Por isso que ela cumpre um objetivo de ter energia, de ter disposição, de ter ânimo. Vejam vocês aqui, nesse calor, nesse sol abrasador, aqui sentados, ouvindo a palavra de Deus, se reunindo. Isso é ânimo, isso é entusiasmo, enteós, isso é ter Deus dentro de nós. E por quê? Porque o tempo da juventude é o tempo em que vamos nos construindo, fazendo as grandes opções e decisões da nossa vida, para edificarmos os nossos projetos, os nossos sonhos e construirmos uma vida verdadeiramente realizada. Por isso a juventude ela é tempo de semear, de plantar, de cultivar também. E o que nós devemos cultivar acima de tudo? A esperança. Uma pessoa que não tem esperança é uma pessoa tomada pelo tédio, pelo aborrecimento da vida. E uma pessoa entediada é aquela pessoa que nada está bom, nada serve, nada alegra, nada satisfaz. É uma pessoa que às vezes come uma comida saborosa, mas a comida parece que tem gosto de poeira e não traz alegria para o coração da pessoa. Por isso, o contrário do tédio é um amor apaixonado. Então, o amor apaixonado nos faz ter esperança no futuro, ter esperança em nós mesmos, ter esperança na construção de sonhos e projetos, como nós dizemos. Mas é preciso amar para se entusiasmar. Na palavra de Deus tem um episódio que o rei Davi estava guerreando e tinha perdido a cidade de Belém, e o exército inimigo acampava em torno da cidade, e o rei Davi estava no alto da montanha. E lá do alto da montanha o rei estava meio depressivo, meio triste. E haviam alguns soldados muito especiais, corajosos, e tinham 3 soldados chamados os valentes de Davi. E essa é a história deles, é uma das histórias deles. E o rei Davi estava lá entediado, e o rei Davi olhou para a cidade e suspirou, dizendo: ai, como eu estou triste, ai, que vida ruim. Como está difícil. Ao menos se eu pudesse beber a água do poço que está lá na entrada da cidade, aquela água me traria mais ânimo e alegria. Seus soldados ouviram aquela palavra, chegaram perto dele e disse: rei, se o senhor beber aquela água, o senhor ficaria mais animado, mais feliz? E o rei disse: ah, eu ficaria, mas é tão difícil, porque olha só, tem todo um exército inimigo. Aí os 3 soldados viraram e disseram: nós vamos lá buscar água para o senhor. E desceram, se esgueirando pelo acampamento inimigo, correndo o risco de morrerem, e buscaram aquela água.
e trouxeram para o rei. Isto é um amor apaixonado. É um amor que não mede esforço. É um amor que não vê somente as dificuldades, mas enxerga o bem que deseja fazer e realizar. E este amor apaixonado Deus tem por cada um de nós. É por causa deste amor apaixonado que Deus enviou seu Filho que morreu na cruz por nós. É por causa desse amor apaixonado, como ouvimos na primeira leitura, que Deus nos salva e nos abençoa, não pelos nossos merecimentos, mas porque nós precisamos da sua bênção e da sua salvação. Hoje eu lembrava, na hora que eu estava postando algumas fotos no Instagram, aí eu lembrava de uma frase de São João Bosco, que amou tanto a juventude. São João Bosco dizia: basta que sejais jovens para que eu vos ame. Vocês não precisam nem ser bons, nem ser religiosos, nem nada, basta serem jovens. Assim o Senhor nos ama, cara. Por isso no Evangelho, quando aquele homem chega para fazer uma oração, e ele se elogia falando mal dos outros, ele diz: Senhor, eu te agradeço porque eu sou uma pessoa boa, eu não sou igual isso aí, ó, fulano, ciclano, beltrano, que não presta, que faz isso, faz aquilo. Já perdeu a oração, porque a oração elogia para Deus, não é para nós. E o outro que chegou diante de Deus, e ele só falava: Senhor, tem piedade de mim que eu não presto, tem piedade de mim que eu sou um pecador, tem piedade de mim. E diz: aquele voltou para casa justificado, porque o que nos torna justo é Deus, é o amor que Deus nos tem. E esta tem que ser a nossa esperança, de que Deus nos ama nessa vida, e de que Deus, porque nos ama, nos prepara cada vez uma vida melhor. E nós estamos atravessando o deserto deste mundo, esperando um dia chegar às águas refrescantes do paraíso. Por isso São Paulo vai dizer: tudo que a gente vive, que a gente sofre, que a gente enfrenta, vale a pena, se nos ajuda a alcançar o amor verdadeiro, a alcançar a nossa esperança, que é isso que todos nós devemos buscar. São João Paulo II dizia para os jovens: não tenham medo de acolher Cristo no seu coração. Cristo não nos torna velhos. O que nos envelhece, o que nos faz cansados na vida, é o pecado, é a culpa, é o medo, é a ansiedade. E é por isso que somente uma experiência de um amor verdadeiro pode nos tirar o medo, pode nos libertar da culpa e pode nos livrar também da ansiedade. E este amor verdadeiro Cristo oferece. Eu fico vendo vocês aqui, uns apoiados nos outros, uns deitados no colo dos outros, uns abanando os outros, uns cuidando dos outros. É uma experiência do amor verdadeiro. Eu fico impressionado com o carinho que eu vejo de vocês uns com os outros. E às vezes você conhece aqui uma pessoa que você nunca tinha visto antes e parece que já são amigos há tanto tempo, porque a gente se reconhece como irmãos. Eu fico muito feliz nesse momento de encontrar a juventude, de encontrar vocês e ver o futuro da nossa diocese e o presente da nossa diocese. E eu digo para vocês, eu vejo, eu falo assim, eu lembro desse aqui na Crisma, aí eu penso: o óleo bem gasto, não desperdicei óleo na testa desse aqui, dessa aqui, está aqui junto conosco. Eu vejo outro, foi coroinha, foi a Foz, me ajudou numa missa, lá em Tabocas, lá em Brejolândia, para ir afora, lá em Coteirinho. Hoje já está moça, mas era coroinha pequenininha.
E a gente vai vendo a obra de Deus acontecer. E cada um que chega, eu acho tão engraçado, tem gente que eu nunca vi na minha vida. Mas quando vocês chegam, eu acho vocês tão belos. É tanto carinho que a gente sente. Vontade de pôr vocês no potinho e levar para casa. Haja pote. Né? Mas para dizer, isso é a obra de Deus. É isso que Deus realiza na vida da gente também. Podia ter um jovem, fala isso comigo com a minha amiga. Ai, bicho, eu sou tão fofinho, mas é porque eu estou cheio de roupa aqui por baixo. Dá vontade de pôr um potinho, eu falei, ô minha filha, eu só sou um barril. Potinho, carinho. Mas é esse carinho que a gente tem que estudar. Fomentar os nossos grupos de jovens, os nossos cenáculos, os nossos ambientes, onde outros jovens possam se sentir acolhidos, valorizados, não julgados, mas acolhidos e amados também. Este é o nosso grande desafio. Criarmos ambientes onde os nossos jovens possam sentir-se em casa. Porque existem muitos jovens por aí se perdendo da felicidade. Muitos jovens numa vida tomada pela ansiedade, a doença do tempo de hoje. Muitos jovens que perderam o sentido da vida. É porque eu falo, não conheceram vocês ainda. Porque o dia que os conhecerem, recobrarão a alegria e o sentido também. Que vocês sejam isso. Que vocês sejam a expressão do grande amor de Deus. Eu falo que quando eu estou com vocês, que eu abraço, eu dou uma vez, eu me sinto tão querido. Ou vocês gostam de mim, ou vocês mentem muito bem. Eu prefiro acreditar, né? Mas é muito carinho. E sabe o que é isso? É Deus. É Deus que a gente sente no próximo. A gente sente nas pessoas o cheiro de Deus. E isso é que toca o coração da gente. Que vocês levem aonde forem o bom perfume de Cristo. O bom odor de Cristo. Amém? Amém. Então, para não cansar vocês mais ainda, então nós vamos agora fazer um exercício, né? Para vocês também não ficar igual eu, meio atrofiado. Então, vocês já brincaram que não gostam? Vivo, morto, né? Aqui, se eu falar vivo, só os do lado de cá que vai levantar. Do lado de lá do mundo levanta. Então, vamos lá, vivo, todo mundo em pé. Professemos a nossa fé. Creio em Deus. Que foi com foi crucificado, morto e sepultado. Ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Apresentemos agora a Nosso Senhor, as nossas orações, os nossos pedidos. Além dos pedidos que vão ser ditos aqui, cada um também, o que você gostaria de pedir a Deus hoje? Eu sinto que o coração de Deus hoje está tão aberto para nós. Deus está vendo a gente aqui nessa situação, o esforço de cada um de vocês, e Deus está vendo assim, esses jovens realmente me amam, gostam de mim. Por mim eles vieram e estão aqui. Então aproveite e do seu coração também faça aquele pedido que está guardado no seu silêncio. Acolhei, Senhor, nossas preces. Para que a Igreja sempre apoie na oração suas ações evangelizadoras e se abra ao sopro renovador do Espírito que a conduz, rezemos. Acolhei, Senhor, nossas preces.
para que as autoridades públicas, em suas ações de governo, sejam sensíveis ao clamor dos pobres e de todos os que anseiam por vida digna, rezemos. Acolhei, Senhor, a nossa prece. Para que a prática da oração em nossas comunidades seja continuamente inspirada pelo espírito de humanidade e de inteira confiança de Deus, rezemos. Acolhei, Senhor, nossas preces. Para que os jovens, cujo dia hoje comemoramos, servindo-se dos meios digitais, sejam promotores da concórdia e da paz, rezemos. Acolhei, Senhor, nossas preces. Que os jovens sejam sempre peregrinos da esperança, rumo a um caminho de santidade e renovação espiritual, rezemos. Acolhei, Senhor, nossas preces. Que as foranias trabalhem em clima de união e sob a graça do Espírito Santo, rezemos. Acolhei, Senhor, nossas preces. A messe é grande e os operários são poucos. Que o Senhor desperta vocações sacerdotais e religiosas entre os jovens, rezemos. Acolhei, Senhor, nossas preces. Acolhei, Senhor, as preces que apresentamos à vossa bondade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos agora lembrar aquele momento também, naquela campina, naquela montanha, em que Jesus recolheu os pães, em que Jesus abençoou. Só que hoje o nosso pão e o nosso vinho é recolhido pelo Pai e por Cristo oferecido para se tornar a presença dele sacramental para nós. Por isso, passamos o nosso ofertório cantando.